Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus tem sido bom para conosco nessa noite. Já podemos sentir a presença dele aqui neste lugar. Amém, queridos? Amém, meus amados? Eu quero parabenizar a igreja, parabenizar por esses 21 anos que vocês têm trilhado esse caminho. Tenho certeza absoluta que Deus tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Conheci o pastor Marcelo alguns meses atrás, onde pude estar aqui, porém a igreja está mais bonita hoje, pastor. Porque hoje a igreja está com as pessoas que realmente fazem a igreja. Antes era só o templo, vim aqui num momento que não tinha culto, mas eu me sinto honrado. E quero agradecer a Deus pelo convite do pastor Marcelo. Obrigado, meu amado. A minha oração antes de sair de casa, e eu falava assim: Deus, me usa pelo menos metade do que o Senhor foi usado lá. Se usar pelo menos metade, você já vai sair daqui cheio em nome de Jesus. Eu agradeço ao pastor Marcelo por esse convite, espero honrar. Não é fácil assumir um púlpito como esse, sobretudo sabendo da graça que vocês têm ouvido diariamente aqui neste lugar. Emerson Augusto, nosso amigo também. É bênção, filho. Pregar depois de tu é muito fácil, porque tu já fez 75%. Agora ler a Bíblia, orar e ir embora para casa. Emerson Augusto, a gente teve algumas oportunidades de estar junto, e é um prazer muito grande. Fôlego tu tem, abençoado. Que Deus te use cada vez mais. Aos pastores, Deus abençoe. O pastor falou para me apresentar, está aqui minha esposa, minha companheira, missionária Manuela, está aqui juntamente comigo, veio o pastor Adeildo, com sua esposa Janailda, Brenda, Ademir, Márcio e Érica. Eu só gosto de andar com muita gente, sabe, irmãos? Porque eu fiz um acordo com eles. Antes de entrar no culto, eu fui lá e paguei um cachorro quente para cada um deles, pastor. Aí é o seguinte, eu falei, estou pagando para vocês pelo menos dar glória. Eles estão aqui na frente, eu estou vendo. Se a igreja não der, não tem problema. Mas eles estão compromissados comigo para pelo menos dizer um amém de vez em quando aí, em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que Deus há de falar ao seu coração. Eu tenho certeza porque Ele já tem confirmado a palavra dEle nessa noite. Não vou me alongar porque eu sei que vocês querem ouvir mais louvores com o Emerson. Então não saia daqui antes de nós terminarmos a palavra, porque o Senhor ainda há de falar ao seu coração. Pastor Marcelo, quando eu perguntei a ele o tema de ministrar nessa noite, ele falou que eu poderia ficar à vontade. E desde então eu comecei a pedir ao Senhor uma direção e uma palavra para ministrar ao vosso coração. Confesso que na mente de pregador passa muitas mensagens, mas o Senhor colocou algo no meu coração que eu tenho certeza que existem pessoas nessa noite que precisam ouvir, pois a palavra de Deus nunca volta para Ele vazia. Eu creio num Deus que Ele tem propósito em todas as coisas que Ele faz. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio em um Deus que Ele pode movimentar toda esta estrutura aqui para falar para uma pessoa sequer. Eu creio num Deus que Ele tem prazer em abençoar uma pessoa sequer. No dia que eu vi Jesus, li a história de Jesus atravessando o mar da Galileia, enfrentando uma tempestade para chegar em Gadara, para libertar 2 endemoniados que ninguém dava valor por eles, eu vi o quanto que o Senhor dá valor a cada um de nós. Não sei se essa palavra será para todos, porém eu tenho certeza que essa palavra será vida para algumas pessoas aqui neste lugar. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. A gente não adivinha porque nós somos crentes, mas aí cita mais ou menos o versículo de Jeremias que você mais gosta de ler. O capítulo de Jeremias que você mais gosta de ler. Qual é? Qual, irmãos? Não, então está muito misturado. Jeremias capítulo 18. Vamos descer hoje à casa do oleiro. Vamos descer hoje à casa do oleiro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 18. Eu não apresentei, eu sou pastor da igreja evangélica na obra de restauração, em São Joaquim do Monte. Sou amigo de um pastor aqui da igreja, que está lá, pastor Batista, muito amigo, muito próximo a nós. E através dele eu pude conhecer o pastor Marcelo e hoje estamos aqui para a glória do Senhor. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6,
Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou ele a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Feche teus olhos, irmãos. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, eu tenho a plena convicção, meu Pai, que o Senhor não precisa do homem para nada, porque Tu és soberano sobre todas as coisas. A Tua palavra, Senhor amado, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante e penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E eu tenho a plena consciência, Senhor amado, que o Senhor não precisa de mim para nada. Mas eu sei, Senhor amado, que nessa noite o Senhor tem nos dado esta oportunidade de ministrar a corações aqui neste lugar. Como cantamos, Senhor amado, logo no início deste culto, eu quero pedir que o Senhor venha me diminuir, ó Pai, a ponto dos Teus filhos aqui neste lugar apenas estarem atentos à Tua palavra, que não venham olhar para o pregador, para o jeito do pregador, quem sabe para os erros de português do pregador, mas que todos os nossos corações estejam voltados para a Tua palavra. Eu te peço, meu Senhor amado, me dê a graça de falar aos Teus filhos, Senhor amado, da mesma forma, fielmente, da forma que o Senhor falou ao meu coração. Eu não sei como pessoas entrou aqui neste lugar, ó Pai, mesmo sendo uma noite de festa, uma noite de júbilo, uma noite de regozijo. Cada pessoa saiu da sua casa, Senhor amado, de uma forma. Cada pessoa tem vivido algo particular dentro do seu íntimo, Deus. E quem sabe este homem ou esta mulher chegou aqui nessa noite de festa, alegre, Senhor amado, por tudo que aquilo já ouviu ontem, mas ainda veio pedir dizendo: Senhor, fala mais uma vez comigo. Senhor, revela mais uma vez a Tua palavra. Senhor, confirma no meu coração, me dê a direção, me anime, me renove, Deus. Eu não sei, Senhor amado, como Teus filhos aqui estão, mas eu sei, Senhor amado, que nessa noite a palavra que o Senhor há de ministrar no nosso coração gerará vida aqui neste lugar, Senhor. Levantará pessoas que estão caídas, ó Pai. Sarará enfermidades não apenas físicas, mas emocionais e espirituais. Dará e assuima návia. Porque eu sei que é Teu Espírito Santo que está aqui, Senhor. Eu sei que é Ele que já está agindo no nosso meio. Portanto, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, nos use, Senhor, como Teu instrumento nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, esse texto de Jeremias 18 é um daqueles textos que nós conhecemos quase de cor. Já lemos muito, é daqueles textos clássicos da palavra. E quando eu perguntei no início qual é o capítulo de Jeremias que você mais gosta, a grande maioria lembra deste capítulo 18. Quando pensa em Jeremias, pensa na casa do oleiro. Parece até que Jeremias só viveu esse episódio, porque para muitos, quando falam em Jeremias, automaticamente se associam à casa do oleiro. E essa palavra, esses 6 versículos que nós lemos, nos traz grandes lições para a nossa vida. E assim como o Senhor manda Jeremias ir à casa do oleiro, eu quero te fazer um convite nessa noite. Vamos nós também descer à casa do oleiro. Vamos ver o que o Senhor quer falar conosco. Cutuca o teu irmão e diga: vamos descer à casa do oleiro. Vamos entender e tentar ouvir a voz de Deus. Para entendermos determinados versículos, primeiramente precisamos nos contextualizar nele. Porque nada na Bíblia é colocado aleatoriamente. Tudo tem uma sequência lógica, uma sequência de um contexto por trás, um pano de fundo por trás. O contexto aqui, o Senhor levanta o profeta Jeremias para pregar palavras duras para Jerusalém, para Judá. Quando o Senhor chama Abraão para fazer dele um povo, Ele queria fazer de Abraão e de sua descendência um povo fiel a Ele,
um povo que se chamava pelo seu nome. Este povo seria totalmente distinto dos outros povos da terra. Seria um povo escolhido, um povo separado, um povo a qual o Senhor estaria colocando nele o seu próprio nome. Um povo a qual o Senhor mesmo iria preparar um lugar de prazer para que ele pudesse habitar. E assim fez. Este era o propósito de Deus. Chama Abraão, vem Isaque, vem Jacó, sua descendência, e todo o propósito do Senhor está sendo cumprido dentro do reino e da nação de Israel. Porém, começou a chegar um determinado momento da vida de Israel, que este povo começou a se esquecer do seu próprio Deus. E vez ou outra, Israel esquecia de adorar e se devotar fielmente apenas a Deus. E começou a se prostituir com outros deuses. Há uma palavra em Ezequiel 16, mais ou menos dizendo, que quando Israel não era nada, Deus viu Israel. Quando Israel não era ninguém, foi o Senhor que olhou para Israel. Isaías disse que quando Israel estava abandonado como uma criança à beira da rua, ninguém olhava para ele, mas o Senhor olhou. Quando ninguém via prazer e alegria e satisfação em cuidar de Israel, o Senhor olha com seus olhos de amor. Busca quem ninguém queria buscar e ama quem ninguém queria amar. E ele começa agora a engrandecer o seu povo, começa a honrar o seu povo, começa a cuidar do seu povo. Diz ainda Ezequiel 16 e Jeremias 2 também. Eles vão citar algumas palavras semelhantes a um texto ao outro, dizendo que ele cuidou da sua pureza, cuidou da sua virgindade, cuidou da sua mocidade. Porém, quando Israel já estava como se fosse uma moça ou uma mulher adulta, ela começou a se deitar com outros. E esse se deitar com outros e ser tocada por outros não é no sentido literal de homem e mulher, mas era no sentido espiritual. Porque Israel começou a adorar e se prostituir, adorando a outros deuses. O primeiro mandamento era: não terás outros deuses diante de mim. E o Senhor havia visto que o seu povo estava se esquecendo deste mandamento. E cada vez que o povo errava, Deus, por misericórdia, graça e amor, corrigia o povo. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver que existe uma falha de Israel recorrente. É muito comum você ler aquela frase: Israel tornou a fazer mal perante os olhos do Senhor. Israel tornou a fazer mal aquilo que era errado diante dos olhos do Senhor. E essa frase é recorrente quase em todo o livro. Por quê? Porque Deus ali, quando o povo errava, Deus mandava uma nação estrangeira para corrigir, para ser instrumento de juízo, para ser instrumento de correção. Mas aprenda uma coisa: Deus, ele não corrige filho bastardo. Se Deus corrige é porque ele ama. Se Deus açoita é porque ele quer nos ver bem. E o que o Senhor queria fazer era corrigir, trazer Israel de volta. E assim foi a nação durante muitos e muitos anos. Quando Deus levanta Jeremias com uma missão de edificar e de derrubar, de plantar e de arrancar. A missão de Jeremias era avisar ao povo de Israel, a nação apóstata de Judá e de Jerusalém, que o Senhor iria aplicar o juízo na vida deles. E é interessante que quando o povo de Israel ouve a mensagem de Jeremias, o povo não gosta, porque nós gostamos de ouvir profetas que falam coisas boas para nós. Nós gostamos de ouvir profetas que falam coisas que vai nos animar, que vai nos levantar. Mas eu ainda sou de um tempo, embora não seja velho, mesmo que pareça, não sou tão, mas eu sou ainda de um tempo que se levanta profetas, como foi cantado pelo Emerson aqui, profetas que têm compromisso com a palavra, profetas que não massageia ego de ninguém, profeta que vai apresentar o erro, mas também vai apresentar a cura, profeta que vai mostrar que o homem está distante do Senhor, mas vai apresentar a ele os recursos para ele se voltar para o seu Deus. Este era a missão de profeta Jeremias. A missão dele era provar para o povo, dizendo: olha, Deus vai julgar vocês. Deus vai usar uma nação, Babilônia, para julgar vocês.
Agora não adianta tentar fugir, se entregue. Era mais ou menos a mensagem do profeta Jeremias. Uma mensagem dura. Porque no meio de uma crise, Deus não levanta ninguém para massagear ego. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente fala muito da geração do avivamento. Avivamento, 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 avivamento. O avivamento só começa quando nós entendemos que nós estamos errados. Começa com arrependimento. E para nós entendermos que estamos errados, precisa alguém se levantar muitas vezes como Natan para aprontar o nosso erro. Estamos vivendo uma geração de coaching. Estamos vivendo uma geração de animador de auditório. Estamos vivendo uma geração que está mais distanciando as pessoas de Deus do que aproximando. Mas o Senhor nos chama nessa noite para voltar os seus olhos para a sua palavra e entender que nós estamos às vezes muito aquém do que nós poderíamos ser. E o Senhor, através da sua palavra, Ele nos traz novamente a uma vida santa e irrepreensível diante da sua presença. O texto de Jeremias 18, ele vai aqui mais ou menos resumir toda a história de Israel, porque vai mostrar como é que o Senhor fazia com Israel no início do plano. Eu acho muito interessante porque foi cantado aqui que você não é obra do acaso, que Deus tem um plano na tua vida, não é isso? Deus tem um plano. Só que no meio do caminho Israel agiu de maneira que o plano do Senhor foi meio que, podemos dizer assim, podemos dizer que frustrado. Não se estabeleceu como Ele queria. Mas o Senhor, Ele é poderoso para fazer aquilo que às vezes quebrou, fazer se colocar de pé de novamente. Deus é poderoso para levantar o caído. Deus é poderoso para fazer da vida um morto. Deus é poderoso para fazer o desviado voltar, porque Ele tem poder. E essa é a história, mais ou menos, que nós encontramos dentro desses 6 versículos. E essas palavras que nós vemos aqui nos trazem algumas lições práticas para a nossa vida. E eu queria que você aprendesse comigo algumas lições da casa do oleiro. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, acompanhe-me na leitura. Versículo 1 diz: palavra do Senhor que veio a Jeremias. Olha, preste atenção. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Verso 2: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Olha que coisa interessante que nós achamos aqui. Deus já havia falado para Jeremias, sim ou não? Mas Deus falou para Jeremias: Jeremias, escuta o que eu estou falando. Está escutando, Jeremias? Estou. Vai para lá, para a casa do oleiro, porque eu quero falar contigo lá. Mas Deus não podia falar ali? Sim ou não? Mas por que Ele quis falar lá? Porque tem coisas que você tem que estar no lugar certo para ouvir aquilo que o Senhor quer revelar na sua vida. Não, eu vou falar porque algumas pessoas não entenderam. Porque tem revelação de Deus que tu tem que estar no lugar certo para ouvir. Tem pessoas que nunca vão entender aquilo que o Senhor quer para a sua vida, porque não vão aonde Deus quer que eles vão. Não se dispõe a ir aonde o Senhor quer que vá. Eu costumo sempre dizer que o melhor lugar da terra é o culto. Eu acho muito interessante o culto. Eu vi ontem, acompanhei um pouquinho o culto de vocês, e vi que lá atrás, lá fora tinha um telão. Lá fora. Sabe o que eu acho interessante? É que às vezes a gente está acompanhando um culto por um telão, às vezes do lado da igreja, mas a gente não sente do que está dentro da igreja. Já reparou isso? O cantor prega, o pregador prega. Perdão, o cantor canta, o pregador prega, mas tem cantor que prega também. E eles estão ali, e todo mundo na igreja está sentindo aquela atmosfera, mas às vezes poucos metros impede da pessoa sentir o que o Senhor está fazendo naquele lugar. Você ouviu, mas não sentiu. Você viu, mas não foi revelado. Aqui o Senhor vai dizer para Jeremias o seguinte: vai, porque o que eu quero falar contigo tem um lugar específico. Vai, porque eu quero revelar na tua vida, tu tem que estar no lugar específico. E aonde é que você se encontra diante de Deus? Qual é a posição que você se encontra diante do Senhor nessa noite? Senhor Deus entra no jardim, e a Bíblia fala que Adão tinha pecado. E quando Adão descobre que ele estava nu, eles fizeram folha de figueira. E como o Senhor Deus sempre tinha um encontro marcado com o homem e com a mulher no jardim, e um belo dia, quando o Senhor entra pelo jardim, Ele fala assim: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Durante muito tempo eu fiquei pensando: meu Deus, o Senhor é onisciente.
um dos atributos imutáveis do Senhor é a onisciência. O salmista, ele diz, se nós subirmos ao céu, o Senhor lá está. Se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, lá o Senhor está também. Ninguém pode se ausentar da presença do Espírito. Ninguém pode se esconder de Deus. O apóstolo João viu o Senhor e viu que os olhos dele são como chamas de fogo. Ninguém, absolutamente ninguém se esconde de Deus. Mas por que Deus então pergunta para Adão: Adão, onde estás? Não era para que ele, sendo Deus, soubesse, porque ele já sabia, mas era para que despertasse no coração de Adão o entendimento que o lugar onde ele estava não era o lugar para ele estar. A nossa postura diante de Deus revela o lugar que nós estamos. Tem gente que está aqui no corpo, mas está longe no espírito. Tem gente que está aqui caminhando com pessoas que estão indo para o céu, mas estão sendo conduzidos para o inferno. E a pergunta que eu te faço nessa noite, a primeira pergunta é: onde você está? Será que o lugar onde você está tem sido o lugar da revelação da glória de Deus na sua vida? Será que a postura que você tem tido diante do Senhor tem te dado a capacidade e o direito de ouvir dele palavras que ele não tem falado para ninguém? Pense nisso. O Senhor disse para Jeremias: desce a casa do oleiro. Se você quer ouvir a voz de Deus, primeiro você tem que estar no lugar que Deus quer que você esteja. E aqui era onde, irmãos? Na casa do... Vamos fazer uma analogia aqui. Nós vamos entender que o Senhor se apresenta no versículo 6 como ele sendo o oleiro. Nessa parábola, podemos assim dizer, nesse texto aqui, que podemos até levar como uma comparação, de fato, Deus é o oleiro, Israel é o vaso. Porém, se trazemos para os dias atuais, nós somos o barro e Deus é o oleiro. E se ele é o oleiro e ele trabalha dentro da casa dele, significa que a casa dele é o lugar onde ele quer falar. E aonde que é a casa de Deus? Aqui. O lugar que o Senhor quer. Sabe por que essa igreja aqui tem sido uma igreja avante? Porque tem pessoas que querem estar constantemente na casa do oleiro. É aqui que Deus trabalha, é aqui que Deus se revela. Tem gente que fala assim: mas eu não posso ser crente em casa. Não, você tem que ser crente em casa, mas tem que ser o crente de culto, tem que ser o crente da igreja, tem que ser o crente de andar lado a lado, tem que ser o crente da comunhão. Tem muita gente se alimentando muito de internet, muita gente se alimentando muito de vídeos, aqueles vídeos em curto, que aparecem nos feeds, nos stories. Só que o lugar onde você de fato é revelado a palavra é aqui na presença do Senhor, é aqui na casa do oleiro. E a Bíblia fala que ele, para ele ir na casa do oleiro, ele tinha que descer. Uma outra coisa, condição importante: quer ouvir Deus falar, querido? Quer ver Deus revelar algo na tua vida? Então desça, desça. E a palavra descer, ela traz um contexto de humilhação, de quebrantamento. Tem gente que está na casa do oleiro, mas ainda não nasceu. E tem gente que desce e não vem na casa. É algo comum. Tem gente que vem na casa do oleiro e não desce. São pessoas que já vêm com a mensagem pronta, dizendo: eu quero que o pastor fale assim, assim e assim na minha vida. Eu quero que Deus faça assim, assim e assim. Mas nós temos que descer do nosso orgulho, descer da nossa autossuficiência, descer da nossa arrogância, e entender que aqui quem fala é o Espírito, aqui quem fala é o Senhor. E Ele nem sempre vai falar aquilo que eu quero ouvir, mas sempre vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nessa palavra, faça um barulho de crente. Pelo menos diga amém, para saber que você está concordando com isso. E a Bíblia fala que Jeremias obedece e desce. Agora é interessante que ele vai e desce. No versículo 13 ele disse: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E aqui ele vai falar no versículo 4 como mais ou menos acontecia. Deus havia falado para Jeremias: desce porque eu vou falar contigo lá. Não foi a palavra do Senhor? Só que quando Jeremias desce, ele não escuta a palavra direta. Ele começa a ver uma cena. Deus não fala nada, mas ele mostra algo. Deus está em silêncio, mas ele olha um oleiro que estava lá entregue a sua obra. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente quer que Deus fale, mas não é para Deus falar, é só para a gente perceber que Deus está trabalhando.
Vou falar de novo. Tem muitos momentos na nossa vida que a gente pede, Deus fala comigo, mas Deus, você não é para você ouvir, é apenas para você ver. Olhar para o seu lado, olhar para a direita, olhar para a esquerda e ver que Deus está trabalhando na vida de alguém. Que Deus está trabalhando na tua vida, porque Ele também trabalha em silêncio. Você crê nisso? Ele trabalha em silêncio. A Bíblia fala que o oleiro estava entregue. A expressão entregue significa que ele estava concentrado naquela obra. Nada tirava a atenção daquele oleiro. Ele estava cuidando daquele barro, ele estava moldando aquele barro. Assim é o Senhor na nossa vida. Quem sabe nessa noite, nessa grande multidão que aqui está, o Senhor tem olhado para algumas pessoas em particular aqui nesse lugar. O Senhor tem olhado para você. E talvez você está pensando, dizendo, ninguém está olhando para mim. Deus assim te diz, eu tenho olhado pela tua vida. Eu vejo que quanto você ora, eu vejo as suas lágrimas, eu vejo o teu sofrimento. Talvez você pode estar pensando que Deus não está trabalhando, porque Ele está em silêncio. Mas não significa que as suas mãos estão paradas. A sua voz pode se fechar, mas os olhares de Deus estão sobre a sua vida. Ele nunca fecha os olhos, nunca tapa os ouvidos e nunca recua a sua mão para abençoar você. O oleiro estava entregue totalmente. E o que eu chamo a atenção é que Jeremias, quando chega na casa, ele só vai olhar para o oleiro. Eu não sei aqui quantos de vocês já entrou numa olaria, mas se você entrar numa olaria, você vai perceber que não é um dos lugares mais organizados. Pense num lugar bagunçado, é a tal da olaria. Porque tem barro, tem sujeira, tem caco quebrado, as paredes não são tão limpinhas como este lugar, né? Tem bagunça. Mas Jeremias queria ouvir a voz de Deus, queria ver o que o Senhor ia revelar para ele. Então Jeremias não olha para a bagunça, Jeremias olha para o oleiro. Jeremias olha para a obra do oleiro. Sabe por que tem muita gente que chega na igreja, vem para a igreja, volta para a igreja, para casa, vem para a igreja, volta para casa, mas não sente nada? É porque quando chega aqui, começa a reparar na roupa da diaconisa, começa a reparar no pastor, começa a ver o tamanho da gravata do diácono, do obreiro. E se tem um papel no chão, reclama. Se o louvor cantou um pouquinho mais, reclama. Se o culto passou das 9, reclama. Ele chega e começa a falar, mas essa pessoa está aqui? Aí aquele que entra na igreja e vende no comércio, aí vê que uma pessoa está do seu lado, que estava devendo aquela fichinha que comprou lá há 3 anos atrás. Aí começou a olhar para aquela pessoa, começou a falar mal, começou a olhar para o erro, começou a olhar para aquilo que está em volta e esquece de olhar para a obra do oleiro. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A igreja é uma grande olaria. A igreja é uma grande olaria. Se tem um lugar que tinha tudo para dar errado, se fosse humano, era a igreja. Mas ela dá certo porque quem instituiu ela foi Deus. E Deus faz tudo certo. Porque aqui tem gente que não merecia estar aqui, a começar por mim. Nós não éramos 2, eu e o pastor. Nós não éramos bonzinhos, não éramos merecedores. Mas a graça do Senhor nos alcançou, louvado seja Deus. Tem pessoas aqui que viviam uma vida de embriaguez, uma vida de prostituição, uma vida de idolatria, uma vida de feitiçaria, mas agora foi atraído pelo amor do Senhor e você coloca tudo no mesmo lugar. É a olaria. E tem gente que chega na igreja e vê o defeito do irmão. Para de olhar o defeito que está à tua volta. Olha para a obra que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. Olha para a obra do Senhor aqui neste lugar. Olha para o oleiro e para a sua obra. Louvado seja o santo nome do Senhor. Porque quando a gente olha para o oleiro, o Senhor revela alguma coisa a nós. Eu sempre costumo, uma vez eu preguei na igreja, dizendo que a igreja é como a arca de Noé. E é um símbolo. Porque a arca não salvava, mas era objeto de salvação. Assim também é a igreja. Eu fico imaginando Noé com a sua família lá dentro. Ele não passou só 40 dias não, que foi anos que ele passou lá. Foi um pouquinho mais de um ano que ele passou lá. 40 dias foi o tempo da chuva. Mas ele fica lá, eu fico imaginando o trabalho que Noé tinha. Cuidar de bicho. Você tem 3 galinhas na tua casa. Já viu a zoada que ela faz? A sujeira que ela faz? Tu tem 2 cachorros que você chama de filho. Já viu o fedor que tem? Já viu? Tu imagina tu tendo vaca, jumento, cavalo, elefante, girafa,
pato, tudo lá dentro da arca. Mas Deus colocou lá. E olha que interessante, que Noé só apenas construiu, quem colocou os animais foi Deus. Ele que conduziu os animais para lá. Todo dia era zoada dentro da arca. Todo dia era sujeira dentro da arca. Eu fico imaginando a limpeza que Noé e os seus filhos tinham que fazer. Todo dia, irmão. Jogando esterco fora, esterco fora, esterco fora. E o cheiro? Porque esterco a gente joga. E a urina? Uma vez eu fui no Rio de Janeiro, estava no zoológico. E estava em reforma depois do incêndio que teve no Museu Nacional. Minha esposa não tinha ido lá no zoológico do Rio, então nós fomos levar ela. Chegamos lá e falamos, vamos nos felinos, porque é o que todo mundo quer ver. Eu não pude ver porque estava em reforma, mas a gente sentiu. Sentimos a presença dos felinos a alguns metros de distância, por causa da urina. Estava tudo dentro da arca. Aí a escolha era, ou ficar na arca e trabalhar para limpar ela, ou pular do lado de fora e morrer com aqueles que se perderam. Quer estar na olaria, vendo o erro dos outros? Por que tu não ajuda? Por que tu não ajuda a limpar? Por que tu não ajuda a colocar em ordem aquilo que você acha que está em desordem? Para de olhar para o erro e olha para o oleiro. Porque enquanto tem muita gente focada no erro e na sujeira que está na olaria, aqueles que estão voltados com seus olhos para o oleiro e para a sua obra, estão prontos a receber dele a palavra que ele tem para falar. Nós somos revelados, somos edificados. O escritor aos Hebreus diz, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Não olha para o teu lado. Quer receber a revelação do Senhor? Olhe para Ele. Eu não sei se vocês conhecem esse hino aqui, também não vou tentar cantar, de maneira nenhuma. Não sou doido. Eu tenho pelo menos um senso de vergonha na cara. Depois que a banda cantou, depois que Emerson cantou, eu nem assovio para não dar mole aqui. Mas na minha infância, minha avó cantava um hino e dizia o seguinte, olhar somente a Ti. Olhar somente a Ti e não olhar atrás. Essa é a missão da igreja. Olhar somente o Senhor. Não olhar para caco quebrado. Não olhar para a sujeira que está à nossa volta. Jeremias, ele teve uma missão. Desça a casa do oleiro. O Senhor nem disse que era para ele ver o oleiro. Ele disse para descer. Ele deu liberdade. Se Jeremias começasse a olhar à sua volta, ele não estava, de uma certa forma, fugindo do propósito do Senhor, porque ele desceu. Mas Jeremias, ele queria tanto ouvir o que o Senhor queria ensinar, que ele apenas estava olhando para a obra do oleiro. O Senhor quieto, mas o oleiro trabalhando. Você já experimentou o silêncio de Deus na sua vida? Pense numa coisa difícil, é experimentar o silêncio do Senhor na nossa vida. A gente ora, e parece que o céu está de bronze. Tem momentos na nossa vida que a gente fica pensando até se a gente é crente de verdade. A gente começa a fazer uma oração e fala, Senhor, tem alguma coisa errada em mim? Porque eu estou orando e não estou vendo nada acontecer. Porém, não significa que Deus não está trabalhando. Tu está orando pelo teu marido e você não está vendo mudança nenhuma, mas quem disse que Deus não está trabalhando? Tu está orando pelo teu filho e convidou ele para vir hoje, ele não quis vir, mas quem sabe que ele não está trabalhando? Quem sabe? Porque ele não precisa falar que está trabalhando, porque quando você vê, a obra já está pronta diante dos teus olhos. Ele trabalha. É apenas esperar o tempo de Deus na nossa vida. Eu sei que é ruim, eu sei, eu já passei por isso, mas nós temos que ter a confiança que o Deus a qual nós servimos não é um Deus que precisa que eu trabalhe por Ele. O nosso Deus, diferente da obra dos homens, Ele não precisa ser carregado por nós, Ele não precisa ser limpo por nós, Ele não precisa ser enfeitado por nós. Pelo contrário, diz o profeta, que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O teu Deus está trabalhando por você. Talvez você não está ouvindo, mas Ele está fazendo. Talvez você não está ouvindo a sua voz, mas pode contemplar que a obra do Senhor estará diante dos teus olhos em breve. Receba, meu irmão, essa palavra em nome de Jesus.
E Jeremias agora, profeta, começa a reparar na obra do trabalho, ou melhor, na obra do oleiro, no trabalho da sua mão. E no verso de número 4, ele diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Deixa eu desconstruir um negócio na tua cabeça agora. Todo mundo conhece um hino bem antigo: quebra a minha vida e faça de novo. Quem conhece esse hino aqui? Esse hino é uma poesia baseada nesse texto. Não quero ir contra os antigos, porém a Bíblia não fala que foi o oleiro que quebrou. O texto diz que o vaso que ele fazia se lhe estragou. Preste atenção nisso. Se lhe estragou. Ele não podia quebrar. Não foi o oleiro que quebrou. A imagem que a gente tem é do oleiro com o vaso pronto, durinho, um vaso já pintadinho. Essa é a imagem que a gente tem, mas não é essa daqui que o profeta está revelando. Não é que a gente talvez foi enganado, não, é porque nós tivemos uma interpretação errada. Porque quando fala de vaso, a gente pensa que já é o vaso pronto, mas não era. O oleiro, quando ele termina a obra, ele deixa ainda um tempinho ali sobre a roda, para depois tirar com todo cuidado e colocar para se colocar no forno. E assim, depois do forno, depois de passar pela prova do fogo, ser de fato ficar pronto. Aqui ele ainda estava com uma substância molenga. Aqui estava com uma substância ainda maleável. Vaso, quando está pronto e quebra, não tem como fazer outro, só fica remendado. E Deus não remenda, Deus faz. Vou repetir: Deus não remenda, Deus faz. Se você tem um vasinho na tua casa, minha irmã, o vaso quebra, tu pode amolecer ele de novo? Você bota ele água lá para amolecer, bota no fogo para amolecer e vai fazer outro vaso? Não, porque não tem condição. Então o texto aqui está se referindo a uma obra ainda informe, num processo, que era Israel, estava num processo de construção. E a Bíblia vai nos falar que ele se lhe estragou. Não quer dizer que ele quebrou, se lhe estragou. As traduções mais novas falam essa palavra. Por quê? Porque vaso mole não quebra, se estraga. Esse texto aqui no hebraico é o mesmo texto usado em Jeremias 13:7, quando o Senhor faz a lição do linho, que passa em volta do profeta, coloca escondido lá dentro da água, e quando tira ele está apodrecido. É mais ou menos isso. Ele estraga, é o mesmo termo hebraico. Aqui significa um vaso que se estragou na mão do oleiro. É interessante a gente notar que tem gente que está na mão do oleiro, mas ele mesmo se estraga. Não foi o oleiro que quebrou, irmãos, preste atenção. Foi o próprio vaso que se lhe estragou, porque ele não estava firme. O oleiro faz o vaso, e qualquer caroço dentro daquela massa deforma todo o vaso. Quando o oleiro faz um vaso, eu lembro de uma vez eu entrei numa olaria de tijolo. Pensa numa coisa bonita, irmão, dá vontade de comer. Faz chocolate, tudo molinho. Quando eu fui botar a mão assim, o camarada falou assim: não bota a mão não, porque senão vai estragar, está mole ainda. Porque ele não tem firmeza. Tem crente que é assim também. Tem crente que ele mesmo se estraga. É aquele crente que não tem firmeza. Não tem uns crentes que não tem firmeza? Ele só é firme quando a mão do oleiro está ali. O oleiro virou de lado, ele me amolece. Ele desmancha. Só é firme quando o pastor está olhando. Quando o pastor tira os olhos, ele perde a firmeza. Só é firme quando está na igreja. Mas quando está em casa, sem a supervisão de ninguém, ele amolece. Porque ele não tem firmeza. É o vaso. Foi Israel que se estragou o seu propósito. Foi Israel que falhou, e não Deus que falhou com Israel.
Não foi Deus que quebrou Israel, mas foi Israel que quebrou a si próprio. Aprenda uma coisa: Deus, ele não tem prazer em quebrar ninguém. Por isso que ele não faz isso. Quando ele quebra para subjugar. Capítulo 19 de Jeremias, ele vai dizer isso. Sobre a botija quebrada, é uma nação que ele ia quebrar mesmo, morrer. Agora o seu povo não. Como é que você está, meu irmão? Como é que está a tua firmeza? Precisa estar sendo amparado por alguém para continuar firme na igreja? Tem gente que se chegar a entrar na igreja, sair da igreja, e o pastor não der a paz do Senhor, já não volta mais. Se o pastor não ligar, não quero mais ser crente. A congregação que eu dirijo, pela misericórdia de Deus, ainda é uma igreja pequena. Eu fico imaginando lá, de 100 e poucas pessoas, não tem como a gente ver todo mundo, imagina aqui. Aí tem aquele crente que anda na rua, encontra um irmão, o irmão não falou comigo não, vou me desviar. Mas eu cheguei no culto hoje e era o meu aniversário, o pastor não citou o meu nome lá na frente, nem a dirigente falou o meu nome. Para com isso. Isso é besteira. Isso é coisa de crente fraco. Isso é coisa de crente mole. Você tem que ter firmeza em Cristo. Eu tenho 28 anos de crente. 28? 28. Eu me pergunto a ela porque 28 anos de crente. Sabe quantas vezes o meu pastor foi me visitar? Uma. E não foi porque eu estava longe da igreja, porque eu chamei ele para almoçar. Quer que o seu pastor visita? Convida ele para almoçar. Já convidou? Já ou não? Aqui é terra do queijo, chama ele para comer um queijo na tua casa, né? Se quiser mais visita, eu vou junto com ele também, não tem problema. Tamo junto, não é? Tamo junto, pastor. Só que as pessoas são moles. A gente está criando uma geração de crente chamado mimimi. Você já ouviu essa expressão? Qualquer coisinha mimimi. Para com isso, meu irmão. O Senhor te deu um espírito de força. O Senhor te deu um espírito de poder. O Senhor te deu um espírito de autoridade. Você não precisa de amparo para estar firme, porque quem te sustenta é o Senhor. Quem te ampara é Ele. Ele é a tua rocha. Ele é teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Portanto, seja firme. Ande firme. O vento balança, mas tu está ali firme. O vento sopra, mas tu está ali firme. Porque a nossa missão está sendo sempre olhando para o oleiro. Ponto final. A nação de Israel é ela que se estragou. Foi ela que saiu do propósito. Não foi o oleiro que quebrou. Eu acho que você vai pensar 2 vezes agora diante de você falar, quebra a minha vida. Chega em casa, você leia o capítulo 18 de Jeremias e leia o capítulo 19. Para você entender que quando Deus quebra, é outra coisa. É outra coisa. A Bíblia fala então que o vaso estraga. Agora olha que coisa linda. O vaso ainda estava numa substância amolecida, maleável. Uma substância que poderia ser tratada. Mas quando o vaso estraga, a Bíblia não fala que ele joga fora aquela massa. A Bíblia não fala que ele descarta. Mas a Bíblia fala que ele pega e faz dele outro vaso. Olha o que diz aqui. Faz dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Deixa-me falar algo. Talvez você está aqui hoje a convite de alguém. Talvez você está aqui hoje porque você, quem sabe, já fez até parte dessa igreja. E quando Deus estava fazendo um propósito na tua vida e perto de cumprir o propósito, você comete um erro que atrapalhou isso. Você comete um erro que impede o cumprimento naquele momento do agir de Deus na tua vida. A única pessoa que pode impedir de Deus trabalhar em nós, somos nós mesmos. Porque quando estamos fiéis ao mandamento, andando na sua presença, nem o diabo pode impedir aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Nem ele. Mas às vezes a gente erra, peca, e aquilo que era para ser bênção de imediato na nossa vida é retardada. Foi assim com o povo de Israel, que demoraria poucos dias para chegar na terra prometida, mas por causa da dureza do coração, por causa do pecado, o Senhor fez com que vivesse ali 40 anos rodeando pelo deserto.
Só que às vezes quando nós falamos, o primeiro pensamento que o diabo joga na nossa mente é: tu não serve mais para nada. Você não serve mais para nada. Quem sabe tem pessoas aqui com esse pensamento. Terminamos setembro e a campanha nacional era contra uma campanha de prevenção ao suicídio. Porque existem pessoas que pensam: eu já não sirvo mais para nada, porque eu decepcionei meu pai, a minha mãe, a minha esposa, o meu marido. E tentam então agora resolver o seu problema dando cabo da sua própria vida. E tem muita gente que se suicida espiritualmente da igreja, porque comete um pecado, porque falha, porque tropeça, e acha que não tem mais jeito para a sua vida. Mas deixe-me falar algo: você pode ser descartado por todo mundo, mas você ainda serve para o oleiro. O oleiro ainda tem cuidado pela tua vida. O oleiro ainda quer te usar. O oleiro ainda quer fazer alguma coisa na sua vida. Talvez você diz: pastor, mas eu pequei, e o meu pecado foi muito grande. Mas maior é a misericórdia dele sobre nós, maior é a graça dele sobre nós. A Bíblia diz que quando o vaso quebra ou estraga, ele faz outro vaso diferente, transformado. É assim que o Senhor faz na nossa vida. Quando nós falhamos, Ele renova-nos, Ele nos transforma. Ele pega o homem cheio de pecado, faz o homem nascer de novo, para ser agora um homem santo que prega o santo evangelho dele. Ele faz esse poder, só Ele pode fazer essa obra de mudar a tua vida, de mudar a tua história. Você pode talvez não servir para ninguém mais, mas eu tenho uma boa notícia para você: a pessoa mais importante que pode existir no céu, na terra e debaixo da terra, essa pessoa é Deus, e Ele está com os olhos sobre a sua vida nessa noite. Você não entrou nessa casa aqui por acaso. Você não entrou aqui neste lugar por acaso. E talvez você pode estar pensando em retroceder, mas assim diz o Senhor para a sua vida: eu ainda tenho um plano para você. Eu ainda tenho uma história para você. Eu ainda quero te usar. Você pode estar uma massa toda embolada, mas Ele ainda quer fazer de você um vaso de glória para o seu nome ser glorificado. Ele quer te usar. Ele não te descarta. Ele não vira as costas para você, porque Ele sabe o valor que você tem. Ele sabe quanto vale a tua alma. Ele sabe quanto vale a tua vida. Ele sabe quanto você vale. Talvez você já ouviu muitas vezes as pessoas dizendo: você é um zero à esquerda, você não vale nada. Vale muito, porque o Senhor pagou um preço de sangue para o teu resgate. Então você vale muito. E a Bíblia diz que Ele faz um vaso novo, um outro vaso diferente, porque se a primeira deu errado, Ele vai fazer agora a segunda, e vai fazer melhor, porque a glória da segunda casa será maior, e sempre será maior do que a da primeira. Ele vai pegar, e não deu certo agora, Ele estragou, agora eu vou fazer um vaso muito mais formoso, eu vou fazer um vaso muito mais bonito, eu vou fazer um vaso que vai de fato ser um vaso de honra dentro da minha casa. E a Bíblia fala que Ele fez segundo Ele, o segundo bem lhe pareceu. Ele fez do jeito que Ele queria, porque Ele é soberano. Deixa-me falar uma coisa para você: não existe dois Joãos, não existe dois Pedros, nem dois Paulos. Deus usa cada um segundo a sua própria vontade. Talvez você fale: mas eu não sirvo para nada, porque eu não sei cantar como o Clevinho canta. Mas você faz uma outra coisa e Deus quer te usar nessa outra coisa. Ah, mas eu não consigo atingir uma nota que o Emerson atinge. Quem disse que todo mundo tem que ser cantor? Quem disse que todo mundo tem que ser pregador? Quem disse que todo mundo tem que estar aqui no altar? Deus quer te usar da maneira com que Ele mesmo escolheu. Ele colocou algo na sua vida, Ele conta com você, Ele quer usar você, porque dentro da casa dele não existe só cantores, não existe só pregadores, mas existe os recepcionistas, existe aqueles que intercedem, existe aquele que ora, existe aquele que visita. Todos nós temos uma utilidade dentro da casa de Deus. Todos. E Ele vai fazer da nossa vida aquilo que Ele quer, segundo bem lhe pareceu. E deixa-me falar uma coisa: e esse bem nem sempre é o bem que a gente quer. Deus, quando transformar a minha vida, Ele não vai transformar do jeito que eu quero. Eu queria cantar, irmão. Queria tocar, mas Deus não quis.
então eu tenho que aceitar aquilo que Ele tem na minha vida. E tenho que fazer com todo empenho, porque foi Ele mesmo que colocou. Não é o bem que eu quero, mas é o bem que Ele quer. Em Romanos 12, versículo 2, ele diz o seguinte, no finalzinho: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas essa boa, perfeita e agradável não é para mim, é aos olhos dele. Porque às vezes aquilo que eu acho que é bom para mim, o Senhor diz não é bom. Aquilo que eu penso que vai ser o melhor para mim, o Senhor fala que não é o melhor. Porque a Bíblia diz que o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o Senhor Jesus, Ele nos ensinou a nos submeter à vontade dEle. Porque a vontade de Deus na nossa vida é sempre boa, perfeita e agradável. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. E é isso que Ele quer fazer em nossa história. E é isso que Ele quer fazer por nós. E eu termino dizendo a palavra que Ele mesmo disse, e eu quero parafrasear esse versículo. Quando Jeremias viu, aí que o Senhor falou. Quando Jeremias viu aquela obra, viu toda aquela cena, foi aí que o Senhor falou. E disse o Senhor a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Igreja Batista Missionária Independente. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó crentes de Venturosa. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó filhos meus. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Igreja Batista Missionária Independente, ó povo de Venturosa, ó filhos e filhas do Senhor. Essa palavra não é mais agora só para a nação de Israel, ela é para nós. Nós somos barro na mão do oleiro. Presta atenção, somos barro. Somos o que, irmãos? Somos o que, irmãos? Não vaso, somos barro. Por quê? Porque o vaso ainda, o barro está sendo trabalhado. E quando o barro está na mão do oleiro, ele está trabalhando. E Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando na tua casa. Ninguém aqui está pronto. Ninguém aqui está totalmente pronto, porque no dia que a gente estiver pronto, a gente vai chegar no céu. Enquanto nós respirarmos nessa terra, enquanto trilharmos essa jornada que chamamos de vida, o Senhor ainda estará trabalhando na nossa vida, para a glória do seu nome, para nos engrandecer, não apenas diante dos homens, mas sobretudo, nos colocar em lugares altos na presença dEle, para mostrar que Ele pega do monturo necessitado e coloca para sentar ao lado de príncipes, para fazer aquilo que diz a palavra, que Ele pega as coisas que não são, as desprezíveis, para confundir aqueles que são. O Senhor tem uma obra na sua vida. O Senhor tem uma obra na sua vida. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado, e eu termino aqui a minha palavra, e dissesse isso para ele: o Senhor tem uma obra na tua vida. Você é barro. Você é barro. E talvez você pode pensar: pastor, mas eu sou barro, e como barro eu sou tão fraco, como é que Deus vai me usar? Ele usa, porque quanto menor você é, mais Ele aparece na sua vida. Quanto mais fraco você é, como foi falado pelo pastor, mais forte você é. Quanto mais você diminuir, Ele cresce. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:7: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Somos barro, somos barro, somos barro, somos pequenos, mas o Senhor está trabalhando em nós, e a glória dEle há de ser revelada na nossa vida. E assim o Senhor fará nessa igreja, assim o Senhor fará na tua casa, assim o Senhor fará na tua vida. Essa palavra que você ouviu talvez não tenha vindo carregada de eloquência ou sabedoria humana, mas saiba que foi aquilo que o Espírito de Deus mandou eu falar. Quando eu preparava e quando eu meditava nessa palavra, Deus começava a colocar algo no meu coração, dizendo que tinha pessoas que realmente se achavam que não tinha mais jeito nenhum para a sua vida. Pessoas que se sentiriam como um vaso embolado no canto de um lugar esquecido. Mas Deus, Ele tocou no meu coração e repetiu algumas palavras dizendo: eu ainda tenho uma obra grande na vida de pessoas.
Mesmo que ninguém olhe, eu estou olhando para essa pessoa. Mesmo que ninguém lembre, eu estou lembrando. Mesmo que todo mundo vire as costas, eu nunca vou descartar, porque enquanto está na minha mão, eu vou trabalhar. Enquanto estiver na minha mão, eu vou moldar. Enquanto estiver na minha mão, vai fazer do jeito que eu quero. Talvez não é amanhã, você estará do jeito que você sonhou, não. E nem do jeito que Deus sonhou para a tua vida, mas certamente enquanto você estiver na mão dele, ele vai trabalhar. Mas o segredo é que o barro estava na mão do oleiro. E é essa a grande questão da nossa vida. A quem a tua vida pertence? A tua vida está nas mãos de quem? A tua vida está nas mãos de Deus, que pode trabalhar em você, que pode revelar para você que você de fato não é uma obra do acaso, que você tem um dono, que Deus tem um plano na tua vida. Quem sabe você entrou aqui nessa noite, convidado por alguém, e está com uma vida totalmente bagunçada, achando que não existe mais possibilidade alguma. Deixa-me falar algo. O oleiro está aqui nessa noite. O oleiro está aqui nessa noite. Ele quer trabalhar na sua vida. Ele quer moldar a sua vida. Mas você tem que vir para a mão dele. Você tem que vir aqui para a mão dele. Se você quer se entregar nessa noite a ele, venha para a mão do Senhor. Venha para os braços dele, sai do seu lugar. Se você quer se entregar a ele nessa noite, sai do seu lugar. Se você quer que Deus trabalhe pela sua vida, sai do seu lugar. A igreja está de olhos fechados, está intercedendo pela sua vida, pela sua alma. Sai do seu lugar, se esteja aqui ou esteja na galeria, sai do seu lugar e venha, faça um teste com Deus. Eu tenho certeza que se ele não trabalhar na sua vida, tudo aquilo que eu preguei é mentira. Mas eu afirmo para você que se você se aproximar dele com fé, se você se aproximar dele com confiança no seu coração, e entregar verdadeiramente a tua vida a ele, eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma a partir de hoje. A tua vida será transformada pelo poder do Evangelho do Senhor e do seu Espírito Santo. Mas venha, porque ele te chama. Venha, porque ele te chama. Eu não sei quantos aqui entrou aqui nessa noite que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor Jesus. Eu não sei quantos aqui ainda não são confessos, não entregaram e confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador. Deixe-me apenas te conhecer. Eu não vou pegar a sua mão não, por favor. Eu não vou pegar a sua mão. Mas se você está aqui nessa noite, está desviado da igreja, ou você ainda não é um crente no Senhor Jesus Cristo, só levanta a sua mão, só para que eu possa te conhecer. Eu só quero te conhecer. Tem alguma pessoa aqui que ainda não é evangélica? Eu não vou pegar a tua mão, pode ficar tranquilo. Eu não vou te constranger não, pelo amor de Deus. Eu só quero te conhecer e saber quantas pessoas estão aqui que ainda não são evangélicas. Tem uma pessoa aqui, cadê a segunda pessoa? Tem a segunda pessoa, a terceira pessoa que não é evangélica, cadê? Ou que está afastado da igreja. Aquela pessoa que está afastada, tem mais um lá atrás, cadê? Onde está? Mais um ali. Eu só quero te conhecer, pelo amor de Deus. Talvez você nunca mais me veja. Tem mais um lá, cadê? Mais um. Eu quero que você pense com você mesmo. Eu não vou ir pegar a sua mão e ninguém vai ir pegar a sua mão não. Mas eu quero que você pense, você que entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a tua vida para Jesus, ou está afastado do Evangelho, me responda. Está melhor para você desse jeito? Está melhor aí, do jeito que você está? A vida que você está vivendo é a vida que Deus planejou para você? Esse é o melhor lugar para você estar? Talvez você está com a tua casa bagunçada, com o teu casamento bagunçado, com a tua vida financeira bagunçada, com a tua saúde bagunçada, com a tua mente bagunçada. Mas o Espírito de Deus te ama tanto que Ele usou alguém para te convidar para vir aqui nessa noite. Ele de alguma forma te atraiu aqui neste lugar, simplesmente para Ele dizer para você que ainda há a possibilidade de você mudar a tua história. Ainda há a possibilidade de você ter uma nova vida, porque é isso que Ele faz por nós. Para que o oleiro venha trabalhar com o barro tem que estar na mão do oleiro. E se você que levantou a sua mão, se você estiver no lugar bom, se essa vida que você está vivendo
realmente é uma vida boa, fica aí. Agora diga uma coisa: se essa vida que eu tenho certeza que não tem te satisfeito, não tem trazido alegria para você, eu te ofereço nessa noite uma vida melhor, uma vida em Cristo, uma vida de paz, uma vida de alegria ultra circunstancial, uma vida que você vai ter uma alegria independente se tem dinheiro ou não, vai ter paz independente se você está com dinheiro no bolso ou não, com saúde ou não. Essa é a vida que Cristo te oferece. Esta é a vida que Cristo te oferece. E se você quer tomar posse desta vida, a vida eterna, você que levantou a sua mão dizendo que não é crente ou está desviado, se você quer receber a Cristo agora, levante a sua mão que eu estarei orando por você. Levante a sua mão que eu estarei orando por você. Se você quer receber a Cristo como teu Senhor e como teu Salvador, levante a mão que eu quero receber. Louvado seja Deus. Já a festa no céu, a festa no céu. Glorifique, exalte o nome do Senhor. A festa no céu, a festa no céu. Há lugar para a sua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua história. É um ato. Não existe milagre maior do que esses milagres que acabamos de ver aqui neste lugar. Senhor amado, muito mais glorioso do que ver o mudo falar, o cego ver, o surdo ouvir, é ver o milagre do novo nascimento. E nessa noite, meu Pai, nós tivemos o prazer e a alegria de vermos este milagre e é contemplar com nossos olhos aquilo que o Senhor fez. E eu te peço, meu Pai, por essas vidas, ó Pai, que chegaram aqui perante o teu altar, essas vidas, ó Pai amado, que se colocaram nas tuas mãos como sendo o Senhor, o nosso oleiro. Eu peço, meu Pai, que o Senhor comece a moldar cada vida, comece a trabalhar, Senhor, comece a colocar em ordem aquilo que foi estragado, comece a edificar a vida, Senhor amado, o casamento, a vida espiritual, a vida material, que eles possam ser vasos para a tua glória e para a tua honra. Segure nas mãos deles, ó Pai, não deixe que eles venham olhar para a direita nem para a esquerda, não permita que eles venham olhar para os cacos, mas coloque os olhos deles fixos no Senhor, que é o oleiro, que é o autor e consumador da nossa fé, que é aquele que faz, é aquele que é digno de honra, é aquele que é o nosso Salvador. Que os olhos deles possam estar fixos em Ti, Senhor, e que eles possam, a partir dessa noite, ter uma vida mudada e transformada verdadeiramente pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim nós oramos a Ti. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele merece. Eu quero agradecer poderosamente, ricamente, o privilégio que o Senhor me deu de estar aqui cultuando com vocês hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Marcelo. Muito obrigado mesmo. Que o Senhor continue abençoando ao Senhor e os rebanhos que Ele mesmo colocou para o Senhor cuidar. Essa linda igreja. E quando eu falo linda igreja, não me refiro ao templo, que também é lindo, mas eu me refiro a cada um de vocês. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês e que Deus continue os abençoando em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus que aqui está e também espalhado na face da terra. Se Deus é por nós, a palavra de Deus está acima. Jesus é forte. Salva de palma para Ele. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.